Olá, amigos e amigas da História Comentada. Meu nome é Rafael, sou professor de História e hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a América pré-colombiana. Então, quando Colombo chegou à América em 1492, o continente já era habitado de longa data. Na verdade, vários povos e sociedades, com características culturais muito diferentes entre si, ocupavam uma vasta extensão de terras. As pesquisas arqueológicas ainda não permitiram uma datação precisa sobre o início da ocupação humana na América. Portanto, sabe-se que ela se deu em ondas migratórias sucessivas, há dezenas de milhares de anos. Pouco a pouco, povos provenientes da Ásia espalharam-se por todo o continente, adaptando-se ao meio e construindo grupos diferenciados. O que isso quer dizer, pessoal? Na última era do gelo, no último período glacial, que ocorreu aí entre 10 a 110 mil anos atrás, o Estreito de Bering ele foi fechado por gelo. Quer dizer, aquele estreitinho lá entre a Rússia e o Alasca, ele foi coberto por gelo. Então, vários nômades ali que saíram da Ásia e foram se aventurar por aquelas terras, eles acabaram adentrando na América, tá? Então, os índios americanos, eles não brotaram da terra, eles não saíram do nada, tá? Eles simplesmente vieram da Ásia, tanto que eles têm aquela certa semelhança com o povo asiático. Não sei se vocês já perceberam, mas o índio ele tem uma certa semelhança ali com os mongóis, com os japoneses, chineses. Então, por aí você vê que tudo isso faz sentido, né? Então, desses grupos surgiram formações sociais que podem ser classificadas, a grosso modo, em sociedades de caçadores e coletores e sociedades agrárias. Então, isso aí, eu quero que você anote isso aí, porque é isso que você precisa saber. Esses dois pontos são, assim, elementares, assim, para você entender a América pré-colombiana. É você entender como que funcionava a sociedade desses índios que aqui habitavam antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, tá? Então, escreve aí, anota aí no seu caderno. Eles eram caçadores e coletores e sociedades agrárias. Então, eram sociedades de caçadores e coletores e sociedades agrárias. Então, a sociedade de caçadores e coletores, ela era espalhada por extensas regiões da América. Tá? As principais fontes de subsistência desses povos era a caça, obviamente, a pesca e a coleta de frutos e raízes. Empregavam utensílios de pedra e madeira, desconheciam os metais, organizavam-se em tribos e confederações de tribos, algumas de curta duração. São exemplos dessas sociedades os aruaques e tupês-guaranis do Brasil, os caraíbas das Antilhas, os patagônios, os araucanos do sul do continente, os iroqueses e os siouxes da América do Norte. São dois pontos: caçadores e coletores e sociedades agrárias. Então, caçadores e coletores, já falei. Agora vamos para as sociedades agrárias. Materialmente desenvolvidas e rigidamente divididas em camadas sociais, as sociedades agrárias foram assim classificadas pelo seu complexo sistema de exploração agrícola. Uma das características de sua estrutura econômica era a inexistência de propriedade privada. Olha aí que interessante. Então eles desconheciam a propriedade privada, tudo era comum a todos, ninguém acumulava nada, não existia lucro, não existia ideia de comércio para lucrar, nem nada disso. Tudo era comum a todos, tudo era de todo mundo. As terras pertenciam às comunidades. Em geral, o Estado controlava a produção e as aldeias, coordenando obras coletivas, entre as quais a construção de arquedutos, diques, fortalezas, templos e etc. Por terem alcançado tal desenvolvimento, as sociedades agrárias dominavam as comunidades vizinhas, das quais exigiam tributos e prestação de serviços. Esses serviços transformaram-se em uma forma de trabalho coletivo obrigatório, a mita, que era realizado para o grupo dominante. Esses povos não conheciam a roda e o cavalo,
mas desenvolveram técnicas agrícolas bastante eficientes, como o processo de irrigação, que tornaram férteis campos improdutivos. Sem conhecer o ferro, eram hábeis metalúrgicos, trabalhando principalmente o cobre utilizado no fábrico de armas, ferramentas e utensílios, o ouro, a prata, com os quais confeccionavam joias e objetos de arte. Maias, astecas e incas são exemplos de sociedades agrárias. Os maias ocupavam o sul do México, atual região conhecida como Honduras e Guatemala, e os astecas dominavam o Planalto mexicano. Os incas eram senhores da Cordilheira dos Andes, ocupando os atuais Peru, Equador, Chile, Bolívia e norte da Argentina. Na época da chegada dos europeus, alguns desses povos passavam por dificuldades políticas, devido principalmente a revoltas de populações subjugadas, o que diminuiu seu poder de reação diante dos invasores espanhóis. Então, pessoal, é isso que vocês têm que saber. Essas últimas sociedades que eu falei, elas são as sociedades agrárias, tá? Já eram sociedades que viviam em comunidade, né? eram comunas, né, por assim dizer, e o Estado da época, aquele estado ali dos índios, ele tomava conta de toda a produção. Era um estado que era totalitário, contudo, não existia propriedade privada. Também temos os caçadores e coletores, que eram povos que viviam de coletas de frutos e raízes, e eles tinham uma cultura de agricultura rudimentar de milho, batata doce e mandioca. Então é isso, se vocês quiserem explicar a América pré-colombiana, vocês têm que saber que existiam esses dois tipos de sociedade aqui na América antes da chegada dos portugueses e espanhóis. 1. Caçadores e coletores. 2. Sociedades agrárias. É isso, pessoal. Esse podcast acaba por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Se inscrevam no canal e até mais.